Olá, muito boa tarde, você que está aí ligadinho na programação da TVI Petrópolis, canal 17. Eu sou a Flávia Rocha e está no ar o Em Pauta. E nesse primeiro bloco eu estou tendo a honra em receber aqui no nosso estúdio Elias Montes, que é pré-candidato à Prefeitura de Petrópolis pelo PSL. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Flávia. Um grande prazer estar aqui. Eu quero começar apresentando você para o pessoal de casa que não o conhece. Quem é o Elias Montes? Bom, Flávia, Elias Montes é um petropolitano de 53 anos, casado com a Márcia, pai da Clara e da Larissa. Clara tem 18 anos, Larissa tem 24. Larissa Viana, cantora. Moramos sempre no mesmo bairro, Roseral, ultimamente mudamos em dezembro para Cascatinha. Trabalhei 20 anos na iniciativa privada e desses 20 anos eu fiz bastante amigos aqui na cidade e depois eu participei de um certame da Polícia Rodoviária Federal, onde passei os outros 20 anos da minha história. E comecei em 2 anos em Roraima, foi o único período que eu fiquei fora da nossa amada Petrópolis, né? E retornei logo depois de 2 anos de atividade e foram 20 anos dentro da PRF, onde eu trabalhei basicamente logo que entrei na área de ensino. Então o ensino ele me acompanha fortemente, tem uma tendência, é uma grande paixão, até por ter sido através do ensino, quando eu descobri a cultura, com 28 anos de idade, quando eu descobri o potencial de transformação que a cultura tem, a educação traz a possibilidade de você ir além, de você explorar as tuas possibilidades. Foi já tardio, 28 anos. Então foi nessa época, e eu fui agraciado quando eu cheguei na PRF, fui convidado, dentre os 10 mil, 11 mil policiais, eu fui convidado, eu estava entre os 40 para ser instrutor. Nossa, na época era instrutor de tiro e defesa pessoal. Eu tinha uma academia de jiu-jitsu, sou da equipe Ushimata de jiu-jitsu. Então foi muito bacana, foi um grande presente. E eu sou cristão, então eu atribuo isso a um presente de Deus, né? Foi bastante legal eu passar esse período, eu ver a transformação da polícia. A polícia, ela me ensinou a pensar na importância, ela me mostrou, através do exemplo, né? Eu pude viver isso, o quanto que a capacitação pode transformar uma instituição, seja ela qual for. Quando você capacita o homem, quando você valoriza, motiva, dá os meios, tudo envolvido com o ensino. Como as transformações acontecem, como elas são boas. Eu pude viver isso, foi uma grande graça. Então, voltando à PRF, depois aqui em Petrópolis eu assumi na época, 8ª delegacia, hoje 6ª delegacia. Temos à frente o inspetor Haller, foi meu aluno. Olha que legal. Meu querido, foi meu aluno. E nós tivemos essa oportunidade de estar aqui ajudando a cidade, participando como policial rodoviário federal, chefe da delegacia. E para fechar a minha trajetória na administração pública federal, eu desci, fui para a superintendência, nós ficamos um período com os grandes eventos, trabalhando particularmente na área de inteligência policial. Nossa. Foi uma área muito bacana, onde eu descobri um novo universo, né, um novo universo dentro da polícia, que é justamente a função da inteligência como aquela que vai captar as informações e subsidiar. Ela capta as informações, trata e subsidia o tomador de decisão, para que ele tenha, dentro do universo de possibilidades, aquela que seja mais acertada. Então foi muito legal, foi outra experiência muito bacana. E nos 2 últimos anos, na hora de sair, eu fui convidado a gerir o setor de capacitação, o núcleo de capacitação. Então, eu geri o núcleo de capacitação do Estado até a data derradeira, foi 5 de abril, onde eu saí um pouco frustrado, porque eu tenho um amor muito grande pela instituição. A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição
maravilhosa, né? E eu digo a você, telespectador, que ainda não teve a oportunidade de conhecer melhor, saiba que essa instituição é uma instituição seríssima e aqueles que estão ali se empenhando, eles têm como todos os dias, como missão, proteger e salvar a tua vida. É muito legal você perceber isso, né? Bem firme, a cada dia que você acorda. Então, aí voltando aqui, quando eu saí da PRF, se eu estiver alongando muito, você me corta. Não, tá? não está não. E quando eu saí da PRF, eu fiquei com aquela frustração, porque foram 20 anos na instituição, onde muitas coisas bacanas aconteceram na minha vida. Como eu falei, a polícia ela capacita muito, ela leva muito a sério a capacitação. Então foram inúmeros cursos pelo Brasil de administração, de técnico, tático. Então foi assim um período bastante legal. E quando a gente sai, você fica com aquela impressão assim, e agora? Para que lado eu vou? Para onde eu vou? E o que eu vou fazer? Eu tinha um poder. Né? Você tem um poder. Porque no ato mais simples, quando você atende um acidente, quando você sai para atender um acidente, é um ato simples, é corriqueiro. O policial da pista, aquele que é o mais importante, aquele que está lá fazendo a diferença na vida das pessoas que ele encontra. Quando você chega para atender um acidente, a pessoa está, o acidente ou vítima de um sequestro, seja lá qual for, ele está num estado psicológico de despreparo emocional. Ele está numa hora de abalo emocional, normalmente. E quando você chega, você é o primeiro auxílio. Então, se você fizer algo de bom, é muito bom. Vai marcar para o resto da vida. Mas se você fizer algo de ruim, também você vai criar marcas profundas, negativas, para o resto da vida. Então, muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade, mas é muito legal. Vale muito a pena. Eu me lembro de um evento que a gente estava fazendo, eu acho que foi a Copa das Confederações, eu estava administrando. Não, foi a JMJ. Jornada Mundial da Juventude. Me deram um trabalho para fazer que eu negligenciei até um pouco. Quando me falaram que eu ia guardar, eu ia ter que arrumar o local para estacionar os ônibus que viriam da JMJ. Eu falei, que trabalho mais, sem importância, mas lá na PRF você faz, né? O planejamento ideal, aquele que seria o perfeito, o factível, levando em consideração o que você tem de ferramenta de trabalho. Que é possível de ser realizado. E o mínimo necessário. Se tudo der errado, vamos trabalhar com isso aqui. Isso. Então nós tínhamos 3 planejamentos. Quando eu comecei a planejar, a primeira conta que eu fiz, quando eu fiz a primeira conta, eu falei, bom, aproximadamente 60 mil ônibus, eu vi o espaço disso vai e comecei a ver o espaço. Se eu colocasse na BR-040, eu ia em Belo Horizonte e voltava, um ônibus atrás do outro. Pelo amor de Deus! Exato. Aí eu vi o tamanho do problema. Eu falei assim, nós temos que arrumar locais, criar locais, a prefeitura participando ativamente do Rio, para você colocar todos os ônibus, criar fluxo para os veículos saírem. Foi um trabalho espetacular. Mas onde nós estávamos falando aqui da importância da relação pessoa. E em um dado momento, uma equipe solicita apoio, e eu estava acompanhando à distância, uma menina de 14 anos ia se suicidar. Estava à beira de um viaduto, ia saltar, e o policial foi chegando, conversando, usando as técnicas de convencimento, deixando ela tranquila, ganhando a confiança dela. E o fato é que fomos felizes na abordagem. Quando descemos, ela deixou chegar próxima, a gente segurou ela, e a menina tinha hanseníase na mão, e a mão já estava perfurada de um lado para o outro. Você via o furo de um lado para o outro. Uma menina de 14 anos, na realidade aqui, na Baixada Fluminense. Né? Então você vê a miséria, né? O descaso, às vezes acontece, a gente pensa que está muito longe, não está. Às vezes ele está muito perto. Então, foi uma oportunidade muito bacana, porque os próprios policiais se sensibilizaram com aquilo, eram policiais do Brasil inteiro que estavam nessa missão. E aí nós nos mobilizamos, a PRF dá esse apoio, fomos na casa
da menina, e acabamos ajudando, dando os caminhos para reinserir ela na escola, que devia estar longe, né? Isso. Então é muito legal, né, você poder viver isso. E foi esse tipo de atividade que acabou te encaminhando para a política? Segundo o Daniel, era por causa da minha história de retidão. Porque a frase dele foi o seguinte: eu queria você no gabinete. Eu falei: moleque, eu não entendo nada de política. Eu até devo entender, mas eu só vou te atrapalhar. Aí ele falou assim: você entende seriedade. E eu quero um gabinete sério. Aí ele sempre fala isso, ele sempre repete essa frase, fala assim: cuidado, porque você vai se arrepender. Eu vou ser sério. E aí a ideia foi essa, inicial, né? Mas na política, eu percebi, quando eu comecei a conversar com essas pessoas de bastidores, que a gente estava conversando aqui, eu vi tanta gente boa, tanta gente bem intencionada. E eu tinha um amigo que ele é petropolitano, Reis, o nome dele, ele era meu parceiro na polícia. Ele tinha uma frase que ela descrevia o caráter dele. Ele dizia: Montes é meu nome de guerra, ele falou: Montes, aqui é o melhor emprego do mundo, porque a gente recebe para fazer o bem. Quando você vê uma pessoa que fala desse jeito, você já percebe o caráter dele. Com certeza. Então era um prazer trabalhar com ele, e tem muitos colegas assim. E aí eu percebi que aqui tinha muitas oportunidades de fazer o bem. E eu comecei por uma questão natural, a liderar um grupo, participar com o grupo e liderar o grupo. E nós fomos fazendo um movimento político, selecionando pessoas, conversando. Então foi um ano muito intenso, onde eu aprendi muito na política. Isso foi que ano? Partidária. Esse ano. Agora, 2020? 2019, finalzinho do meio de 2019 até 2000. Até agora. Então foram experiências bastante intensas, de montagem de babinata, de entrevista com pré-candidatos. Então foi uma coisa de grande aprendizado. E aí, voltando ao grupo, a gente acabou fechando uma amizade bastante sólida, assim, eu ver pessoas comprometidas. E em um dado momento, precisava de um líder. E eles acabaram me aclamando por unanimidade como esse líder para vir pela majoritária. Eu relutei um pouco, porque eu sempre me encaixei melhor, eu sempre me achei melhor nos bastidores do que estando na frente. Mas sempre acontece Deus gosta de usar de ferramentas inadequadas para fazer as obras. Então, acaba acontecendo alguma coisa e eu tenho que me colocar à disposição. Então, aceitei e pretendo fazer uma boa campanha. Acredito bastante no nosso potencial, nas nossas propostas, o que pretendemos. Tenho a meu favor o passado, um passado fácil de verificar, um passado de retidão que é fácil, porque se eu tivesse trabalhado longe, até seria difícil, um pouco mais difícil. Mas um cargo público, aqui na região serrana, todo mundo sabe. Dá para saber. Dá para saber. Então eu sempre peço a você que está nos ouvindo, né, que me dê o benefício da dúvida. Procure saber do meu passado, da nossa história. Não adianta a gente contar, né? É bom que as outras pessoas contem. Me diz uma coisa, que tipo de caminho você pretende colocar caso eleito seja à frente da prefeitura? Que tipo de direção você acha que Petrópolis precisa tomar? Me deixa constrangido falar isso, mas é de fato que vai acontecer. Isso não era para ser bandeira de campanha. Isso é para ser o óbvio. Eu pretendo ter uma conduta proba. A primeira coisa é isso. Quando eu falo conduta proba, não é só não roubar. Não é só isso. É você fazer um bom uso do dinheiro público. É você voltar o dinheiro público para a finalidade que ele nasceu. É diferente da sua casa, né? Se você ganha R$5.000 e gasta 4, você é uma excelente administradora da tua casa. Sobrou R$1.000 para você fazer a tua poupança. Na administração pública, o raciocínio não é assim. Se eu planejei para gastar R$5.000 e gastei 4 ou gastei 6, alguma coisa está errada. Se eu gastei 4, eu deveria entregar R$1.000
ainda teria R$ 1.000 para me entregar de serviço à coletividade, que não foi feito. Por algum erro de administração, em algum momento a coisa não funcionou. Ou seja, não é positivo. Não é positivo. Você tem que entregar trabalho. A gente não tem que gerar riqueza. Quem tem que gerar riqueza é o empresário, na minha opinião. Nós temos que criar, fomentar um ambiente favorável para que aquele que é o empreendedor crie, faça gerar riqueza. Nós temos que criar um ambiente favorável. Então, a primeira coisa que a gente pensa é nisso. Ter uma conduta reta, uma conduta livre da corrupção, livre do mau uso do dinheiro público, voltada para o seu fim. Aí você fala assim, isso é tão óbvio, é óbvio, mas se a gente fizer uma análise, não tem outra explicação, senão o mau uso do dinheiro público, para a gente não sair do lugar que está. E em relação ao coronavírus, acredito que ano que vem, caso mude a pessoa frente à prefeitura, Sim. vai ser um ano muito difícil, Muito inclusive para a pessoa que, se ele conseguir se reeleger. Como Essa é você verdade. pensa que devia ser o caminho para a gente conseguir superar essa crise? Nós vamos ter um desemprego, já temos um desemprego gigantesco. Eu não vejo um caminho mais célere do que você apostar no pequeno empreendedor, pequeno e médio empreendedor, porque a resposta ela tem que ser muito rápida. Sim. Isso é uma resposta longa, que essa pessoa pergunta, ela vai provocar uma volta muito grande. Por isso que eu até pensei um pouquinho para a gente enxugar ela. Mas o pequeno... também a gente tem só mais um pouquinho de tempo, que eu já até estourei um pouquinho. Então vou ser bem breve. Pequeno empreendedor, facilitar a vida dele. Ontem eu conversava com uma menina, que ela foi tirar uma certidão para fazer uma licitação, para trabalhar numa licitação que ela ganhou na prefeitura. Com tudo na mão, foram 45 dias para a certidão sair. Nossa, é muita burocracia. Se eu te perguntar, você é uma pessoa que está... Nós aqui, sinceramente, nós estamos acima da média da cultura do país. Se eu te perguntar, como se faz para você tirar um alvará de localização? Prefeitura. Mas a gente não sabe o caminho. É verdade. A gente não sabe o trâmite. Qual é o caminho mais fácil? Mas a gente sabe que é ruim. A gente sabe que vai dar um trabalho miserável, que a gente vai passar muita raiva. Então, a gente trazer uma facilitação para o pequeno empreendedor. Diminuir essa quantidade de papel, diminuir esse tempo. Carga tributária. A carga tributária tem que ser uma coisa mais bem pensada e bem analisada, para não falar besteira, né? Mas facilitar a legalidade. Porque quando você fala facilita a legalidade, você facilita um monte de outras coisas para o pequeno empreendedor. Às vezes, por causa de R$3.000, ele fecha a carroceria de pipoca dele, que ele está sem reserva para continuar o negócio. Sem dinheiro para poder, de repente, comprar insumo, sem dinheiro para poder ir fazer o trajeto de ir trabalhar. Exatamente. Porque, assim, a realidade do brasileiro médio, é de muita dificuldade financeira mesmo. Né? Ainda mais agora que o dinheiro simplesmente sumiu. Verdade. Quando você vai comprar algo na rua, quando você paga com dinheiro, a pessoa fala assim, nossa, graças a Deus. Porque é tudo no cartão e está todo mundo descapitalizado. A verdade é essa. Está muito complicado. E o empreendedor está mais vulnerável ainda, porque ele acumulou dívida. Sim. E agora ele está voltando às atividades com as suas responsabilidades, batendo a porta, e o mercado não está aquecido. Então, voltando aqui, pequeno empreendedor associado ao turismo. Trazer uma ideia de explorar todo esse gigantesco potencial turístico que nós temos. Turismo cultural, turismo ecológico, histórico, religioso. Nós temos uma gama extraordinária. Temos mesmo. Você vai numa cidade do sul do país e quando você chega lá, todos os detalhes são pensados para o turismo. Toda cidade é engajada. Esse engajamento é muito importante. Então, se eu vou falar aqui do pipoqueiro, se o pipoqueiro vai tirar o alvará dele, ele paga ali um valor bem simbólico, mas ele tem a obrigação de, na época da Boa Festa, ele tem que estar vestido de essa roupa de alemão aqui. Na época da Serra Serata, tá
parecendo um italiano. Exatamente. Se tiver a porta do Museu Imperial, roupa de Dom Pedro, seja lá, estilizado. Então, você criar essa mentalidade da cidade ser uma cidade que respire turismo. Que respire turismo, isso. Então, eu vejo isso como uma resposta bastante rápida para o pequeno e médio, para você colocar. Uma coisa que houve em governos passados que apoia muito bem isso, era a Casa do Trabalhador, ou a Casa do Trabalho, eu li, mas eu não me memorizei o nome. Era uma pequena casa que traria ao pequeno empreendedor que estava começando a atividade aquele suporte necessário. Eu lembro até de um testemunho, um rapaz que, nessa época, dessa casa do empreendedor, casa do operário, alguma coisa assim, casa do trabalhador, o fato é que tinha um funcionário público que tinha ali todas as informações sobre os negócios, os pequenos negócios na cidade. E aí o rapaz foi lá que ele abriu uma lojinha de biscoito, uma fabriquinha de biscoito. Aí na conversa com o seu Carlos, fulano, nós temos 8 fábricas muito bom o biscoito artesanal, mas nós temos 8 aqui. O senhor não quer fazer outra coisa? Você sabe fazer outra coisa? Eu não sei fazer linguiça. Pô, então, olha só, botou ali, e o rapaz deslanchou, então ele ficou feliz, porque aquela ele pessoa... não foi que tá mais ali, um do mesmo. Isso, e aquela pessoa ali, ela tem informação que você que está na tua casa, às vezes, não tem. Então, ela tem a informação. Mas essa informação, se ela fica retida num lugar, ela não é propagada, não resolve de nada. Não adianta. Né? E um outro lado que eu acho que é muito importante a gente verificar, incentivar, nós temos uma possibilidade gigantesca do nosso polo tecnológico, o LNCC, aqui em Petrópolis. O 141º computador mais rápido do mundo. Não é pouca aqui, coisa, né? Não é pouca coisa. Nós estamos falando do mundo. Exatamente. Né? Então está aqui, está na nossa casa. A gente precisa valorizar isso. Não podemos perder espaço. Botar essa meninada para trabalhar lá, porque está faltando emprego na cidade. O Serratec está fazendo um trabalho espetacular. Eles estão pegando a escassez de mão de obra. Sim. Na atualidade. Franco... Porque não pode ser qualquer mão de obra, né, gente? Pode. Tem que ser uma mão de obra capacitada, que fez todo um estudo, que tem know-how para poder tocar esse tipo de trabalho. Infelizmente, a gente está falando, falta emprego sim, mas também quando tem vaga, não tem profissional petropolitano, ou então que mora na cidade, para absorver essa vaga. Exatamente. E eles estão fazendo, para que já tem 3.000 pessoas empregadas aqui, e eles estão fazendo um trabalho muito legal, custo zero para o candidato, são 70 candidatos que estão se formando, formam em nível técnico e já sai a maioria empregado. Que coisa boa. Então, muito legal. São o incentivo que você pega, o jovem capacita, jovem não, tem um jovem de 65 anos fazendo o curso. Que beleza! Muito legal, né? Muito Fiquei muito satisfeito. E seria esse, né? Seriam essas... Nós temos muito... Quando você fala em turismo, você tem uma bandeira gigantesca. Temos sim, muito potencial. Muito potencial. Nossos teatros, muitos artistas com potencial aqui em Petrópolis. Nós temos tudo para sermos uma cidade modelo para o turismo. Você vê a possibilidade, então, real de Petrópolis vir, de fato, a se destacar no cenário do estado do Rio de Janeiro? Sem dúvida, sem dúvida. O estado do Rio de Janeiro também está muito sufocado, né? A gente tem visto ele de 15 anos para cá, a gente percebe uma queda vertiginosa, mas um potencial extraordinário. O próprio Rio de Janeiro tem um potencial extraordinário turístico, mundial, conhecido mundialmente. Petrópolis está a 60 quilômetros. É nada. Não é nada. Então, quer dizer, você abarcar toda esse potencial político que o Rio tem, trazer aqui para Petrópolis, fazendo um longa-manos desse programa, vai ser espetacular. Quantos locais turísticos que você conhece em Petrópolis? Eu conheço pouquíssimos. Eu conheço Barroso, por causa da profissão também, né? Sim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é músico, que estava falando da casa do escritor do Pequeno Príncipe, que é aqui na região. Sim. E eu desconhecia, olha que bacana, o prefeito poder entrar dentro da sala de aula, sentar, conversar com as crianças, falar do poder transformador da cultura, e eles verem que aquela pessoa ali já esteve sentada no banco. Não está longe. Aí fala assim, olha, aqui tem, lembra dessa obra, falar sobre as obras, falar sobre a história da cidade, fala assim,
essa semana vocês vão lá. Vai ter um programinha para vocês conhecerem. A criança nunca mais vai esquecer Nunca isso. mais esquece. Eu Fica não aquela esqueço coisa, dos meus professores. fica aquela coisa que vai virar aquela saudade gostosa quando virar adulto. É verdade. Olha, infelizmente a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, mas eu agradeço demais a sua presença, foi muito agradável conversar com você. Como eu sempre converso com vocês aí também, né, gente? É muito bom conversar com gente inteligente e elegante. Obrigada, tá? Eu que agradeço a você, telespectador, e roubando mais 30 segundos, eu queria pedir a você, participe intensamente desse processo. Não importa quem você vai escolher como seu candidato, mas participe, procure saber quem é, procure saber a história dele, procure saber quais são as propostas. Vamos participar ativamente da transformação da nossa cidade. Nós, eu, você, somos os responsáveis pelo que vai acontecer daqui a poucos meses. Deus nos abençoe. Muito obrigada. Eu Sucesso na sua caminhada. Obrigado. Gente, o Em Pauta vai fazer um breve intervalo comercial, mas você não saia daí que eu volto já.